Olá pessoal, então continuando naquela linha de interpretar um determinado problema, gerar um algoritmo e depois uma solução computacional, né, um código em Java para aquele algoritmo que a gente gerou, na aula de hoje nós vamos continuar analisando juntos alguns dos problemas que eu propus para vocês na nossa lista de exercícios. Tá? Então nessa aula de hoje eu separei para a gente analisar esse exercício aqui, o exercício 14, tá? Que diz o seguinte: uma empresa precisa de ajuda para calcular o salário de seus funcionários. Esta empresa paga metade de um salário base por hora trabalhada. Faça um programa que receba o salário base e o número de horas trabalhadas por um funcionário e exiba, ao final, seu salário líquido, considerando que este funcionário paga 7% de imposto sobre seu salário bruto. Bom, então, da mesma forma, eu copiei aqui o enunciado do exercício só para a gente lembrar, né, e para a gente fazer aqui juntos os nossos algoritmos, tá? Então, antes de mais nada, algoritmo, fim, algoritmo, beleza? Bom, então, a primeira coisa que eu preciso fazer aqui é declarar as variáveis que eu vou utilizar. Vamos pensar juntos aqui do que eu preciso, de quantas variáveis eu vou precisar. Olha só, uma empresa precisa de ajuda para calcular o salário de seus funcionários, tá? Então, logo de cara, eu já vejo aqui salário líquido, que é o salário final, certo? Essa empresa paga metade de um salário base, então eu preciso saber salário base por hora trabalhada. Faça um programa que receba o salário base, que eu já separei aqui, e o número de horas trabalhadas. Então vou criar aqui uma variável horas trabalhadas por um funcionário e exiba, ao final, seu salário líquido. Nós já criamos aqui uma variável para armazenar esse salário líquido, considerando que este funcionário paga 7% de imposto sobre seu salário bruto. Então vamos criar aqui mais uma variável para calcular o imposto e mais uma outra variável que vai me armazenar o salário bruto, tá? Beleza? Todas essas são numéricas. Ok. Então, a primeira coisa que eu preciso fazer é leia salário base, né? Ele pede aqui para o usuário digitar o salário base e as horas trabalhadas, né? Horas trabalhadas. Beleza? Uma vez que eu sei qual que é o salário base e quantas são as horas trabalhadas, o que eu preciso fazer? Eu preciso, inicialmente, calcular o salário bruto desse meu funcionário, certo? Como que eu calculo o salário bruto desse meu funcionário? Está descrito aqui no meu problema. Essa empresa paga metade de um salário base por hora trabalhada. Então, como eu vou fazer? O salário bruto desse meu funcionário, salário bruto, recebe metade do salário base, então salário base sobre 2, vezes o número de horas trabalhadas, certo? Só para deixar mais claro, eu posso até colocar aqui os parênteses, né? Mesmo sem parênteses isso aqui ia funcionar, porque a divisão tem a mesma precedência da multiplicação, mas mesmo sem os parênteses isso aqui ia funcionar. Eu coloco só para deixar mais claro um pouquinho para a gente, tá? Então olha só o que eu estou fazendo. O salário bruto, ele recebe, né, como salário bruto, metade de um salário base por hora trabalhada. Então, para cada hora trabalhada, ele recebe metade de um salário base, certo? É isso que a gente está calculando aqui. Bom, então, ele está falando aqui que eu preciso exibir ao final o salário líquido desse meu funcionário, sabendo que ele paga 7% sobre o seu salário bruto, tá? Então, eu posso calcular aqui primeiro o meu imposto, certo? Que vai ser 7% desse meu salário bruto. Como que eu faço isso? Vai ficar sendo 7 dividido por 100, isso aqui me dá 7%, certo? 7 dividido por 100 vezes o meu salário bruto, tá? E agora, uma vez que eu tenho o meu salário bruto e o total de imposto pago pelo meu funcionário, eu posso finalmente calcular o salário líquido desse funcionário, que fica sendo salário líquido recebe salário bruto menos o imposto, certo? E agora, imprima salário líquido, ok? Tranquilo? Vamos então fazer o código Java para esse nosso problema, né?
eu vou dar o nome dessa classe aqui de calcula salário líquido. Calcula salário líquido, tá bom, ponto Java. Ok? Da mesma forma que a gente vem fazendo até então, eu tenho, né, se a gente voltar aqui no nosso algoritmo, ó, a gente já descreveu aqui, a gente precisa ler, nessa linha 6, né, a gente precisa ler valores de variáveis, ou seja, o usuário vai precisar me digitar, então eu preciso necessariamente fazer import java.util.scanner, certo? Então agora, posso começar a minha classe, public class, calcula salário líquido, relembrando sempre que o nome dessa minha classe tem que ser exatamente o nome do meu arquivo que está aqui em cima, calcula salário líquido, e que as nossas classes começam sempre com letra maiúscula. Então, se vocês verem aqui, o C do cálculo, o S do salário, o L do líquido, sempre com letras maiúsculas, ok? Então, agora eu posso criar o meu método principal, public static void main string colchetes args, abro chaves, e aqui eu posso começar o conteúdo do meu programa. Tá? Vou já criar a minha variável do tipo scanner, teclado, recebe scanner, system.in, ok. Então esse carinha aqui é quem vai me possibilitar receber os valores digitados pelo usuário. E vamos voltar aqui para a gente relembrar o que a gente vai precisar. Então nós vamos precisar de variáveis numéricas que recebam, que acumulem, né, que armazenem o salário líquido, o salário base, horas trabalhadas, imposto e salário bruto, tá? Vou até dar um Ctrl C aqui, para eu já copiar essas variáveis aqui. Se a gente pensar bem, salário líquido, salário base, horas trabalhadas, imposto e salário bruto, na verdade, salário líquido, salário base, horas trabalhadas, imposto e salário bruto, são todas variáveis que podem assumir valores de ponto flutuante, certo? Não necessariamente são variáveis, todas elas são variáveis numéricas, mas não necessariamente são variáveis que vão armazenar valores inteiros. Se não armazenam necessariamente valores inteiros, eu preciso criar variáveis que consigam armazenar valores não inteiros, né? Variáveis de ponto flutuante nesse caso. Então vamos utilizar o float, todas aquelas variáveis lá, salário líquido, salário base, horas trabalhadas, imposto e salário bruto. Tudo bem? Vamos agora então fazer o seguinte, system.out.println, por favor, digite o valor do salário base. Salário base. Ele vai ler aqui então, salário base, recebe teclado.nextFloat. Ok? Então estou pegando aqui um valor float, estou armazenando numa variável float. Tá? Depois, system.out.println, uma mensagem na tela novamente. Por favor, digite o número de horas trabalhadas. Ponto e vírgula aqui. Da mesma forma, horas trabalhadas recebe teclado.nextFloat. Nessa solução nossa, eu estou assumindo que horas trabalhadas pode ser um valor não inteiro, tá? Então ele pode digitar, por exemplo, um valor 1.2 horas trabalhadas, 1.4, 1.6 e assim por diante, tá bom? Então, dessa forma, eu estou armazenando ela no valor de ponto flutuante. Tá? Então vamos voltar aqui no nosso algoritmo. Ó. Uma vez que eu li esses valores, eu preciso fazer que o salário bruto sendo igual a metade do salário base vezes o número de horas trabalhadas. Então eu faço da mesma forma aqui. Salário bruto recebe horas trabalhadas dividido por 2 vezes... Opa, perdão, aqui não é horas trabalhadas não. Aqui é salário base dividido por 2 vezes horas trabalhadas. Ok? Então aqui eu calculei meu salário bruto. Agora, voltando aqui no nosso algoritmo, a próxima coisa que eu preciso fazer é calcular o valor do imposto, certo? Ele é 7% do salário bruto. Então, o meu imposto recebe, aqui eu dou espaço só para deixar tudo mais ou menos na mesma indentação, o meu compilador ele ignora esses espaços adicionais aqui, tá?
só para deixar tudo mais ou menos alinhado, fica visualmente mais bonitinho, tá? Então, imposto recebe o salário, 7, na verdade aqui, 7%, 7 dividido por 100, vezes o salário bruto, tá? Aqui tem uma questão, tá? 7 e 100, da maneira como estão, são números inteiros, tá? Para o Java, sempre que eu tenho uma divisão de um valor inteiro por outro valor inteiro, o resultado também vai ser inteiro, tá? Então, se a gente pensar bem, 7 dividido por 100 é menor do que 1, certo? Ele vai dar 0 ponto alguma coisa, tá? Dessa forma, ele só vai considerar a parte inteira dessa divisão, tá? Então, ele só consideraria o zero, que não é o resultado que a gente espera, tá? Então, para a gente evitar esse tipo de situação, ou o numerador ou o denominador da minha divisão precisa ser um número de ponto flutuante, tá? Então, necessariamente, para eu obter o resultado desejado, eu preciso fazer, por exemplo, 7.0 ou 100.0, tá? Para eu obter o resultado dessa divisão, considerando a parte decimal, tudo bem? Então, aqui ficaria 7 dividido por 100. Aqui em cima, por que eu não fiz isso? Porque o salário base já é uma variável do tipo ponto flutuante, tá joia? Então, feito isso, calculei o meu imposto, agora eu posso fazer salário líquido recebe salário bruto menos o imposto, certo? Olha só, voltando aqui, salário líquido, salário bruto menos o imposto, depois fica faltando só imprimir a mensagem de saída, tá? Então, system.out.println, o salário líquido do funcionário será de R cifrão, e aqui concatenar o valor da variável salário líquido, tá joia? Ponto e vírgula aqui, tudo bem? Então vamos aqui agora lá para o nosso terminal, certo? Vamos ver o que é que a gente consegue ver aqui no terminal, tá? Para a gente abrir o nosso programa, vamos lá onde está armazenado, Dropbox, UFMS, aulas, gravações, AudioProg. Se eu der o ls aqui, está aqui o meu calcula salário, está aqui presente, certo? Calcula salário líquido, então vou ver Java aqui, calcula salário líquido.java. Aqui ele me deu um erro, porque na verdade ele está me informando que são erros incompatíveis, certo? Eu estou perdendo... sim, entendi. Olha só. Quando eu quero especificar valores em Java que são diretamente ponto flutuante, vamos voltar aqui no Sublime, só para a gente entender isso, tá? Quando eu quero indicar valores que são ponto flutuante, eu preciso pôr um Fzinho aqui no final, tá? Então, sempre que eu vou especificar um ponto flutuante, um float, tá? Eu preciso pôr um F no final. Se eu não puser o F, ele vai me falar que esse cara aqui é um double, tá? Que ele precisaria de mais espaço para armazenar essa variável, tudo bem? Então, por isso, ele me deu esse erro aqui. Agora, se eu voltar aqui e tentar compilar novamente, eu vou ver que ele não vai me dar o erro agora, certo? O erro sumiu, tudo bem? Então, só recapitulando aqui, o erro que tinha anteriormente era porque na linha 16, né, eu estava tentando armazenar numa variável que é do tipo float um valor double, né? Se eu voltar aqui no meu Sublime, nessa linha 16, onde eu estava fazendo isso, certo? Olha só, aqui, se eu não deixasse o F, isso aqui seria um double, tá? Esse 7.0 seria um double. E um double, né, dividido por qualquer coisa, ele precisa de um double para armazenar, tá? E eu estava tentando armazenar. O resultado disso aqui tudo seria... Opa, deixa eu tirar esse F aqui só para a gente entender. O resultado disso aqui tudo seria um double, tá? E eu tentaria armazenar esse double em imposto, que é uma variável do tipo ponto flutuante, tá? E um ponto flutuante ocupa menos espaço em memória do que um double. Então, por isso ele estava me dando esse problema, ok? Então, eu agora já corrigi isso. Então, para corrigir, basta colocar esse F aqui. Já compilei, né? Agora eu vou executar o meu calcula salário líquido, tá?
Por favor, digite, vamos dizer que a pessoa recebe, sei lá, R$ 50 o salário a hora e que ele trabalhou 40 horas por mês, tá? Então esse cara receberia lá no final do mês 930 reais, tá? Opa, deixa eu voltar aqui, só para a gente refazer isso daí, tá? Rodei, digitei aqui o valor do salário base, 50, digamos que ele trabalhou 40 horas, e ele me disse que o resultado é 930 reais lá no final do mês para esse meu funcionário. Então é isso, pessoal. Pratiquem bastante, façam os outros exercícios da lista e a gente se vê na próxima aula. Até lá!